Vamos lá. Pessoal, eu cheguei a mostrar para vocês a reflexão total? Não? Reflexão total? Então vamos dar uma voltadinha aqui antes dos exemplos. Antes de fazer o exemplo de prisma, quero dar uma voltadinha na aula anterior para fazer dois comentários que não foram feitos. Falei? Falando ou não falando, eu vou só fazer rapidinho uma discussão aqui, que vai ser importante para complementar uma passagenzinha de uma aula anterior. Então, olha só. Quando nós vemos a luz indo da água para o ar, nós percebemos que ela se afasta da reta normal. Se afastou da reta normal porque a velocidade aumentou. Poderíamos aplicar a lei Snell-Descartes com todo o conforto aqui. O n de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao n do material de saída vezes o seno do ângulo de saída. Como o n do ar é menor do que o n da água, automaticamente o ângulo de incidência deve ser menor que o ângulo de refração, para que o seno do ângulo de incidência seja menor que o seno do ângulo de refração. Se eu aumento o ângulo de incidência ainda mais, se eu aumento esse valor aqui do I, esse resultado aumenta. Como o N não pode variar, então o R vai ter que aumentar também. Portanto, eu sei que nessa situação, o ângulo R sempre será maior que o ângulo I. Chega uma hora, então, que o ângulo I vai ser tão grande que o ângulo R atinge o seu valor limite, que é 90 graus. Esse ângulo, que é o maior ângulo de incidência que a luz pode ter, que ainda gera refração, é chamado de ângulo limite por ser o ângulo do caso limite. O caso limite para a refração. Se nós insistirmos em aumentar o ângulo de incidência acima desse ângulo limite, o que nós perceberemos é que a luz, em vez de refratar, vai se refletir. E esse fenômeno é chamado de reflexão total, porque de fato ela é uma reflexão especial. Uma reflexão em onde 99% da energia radiante é refletida. Bem diferente de um espelho, onde apenas 70% da energia é refletida, se muito. Se nós desejarmos obter o seno do ângulo limite, é só aplicar a lei Snell-Descartes. Generalizando para o material X e para o material Y, nx vezes seno do ângulo de chegada, que é esse ângulo limite que eu desejo obter, é igual ao n do material de saída, que eu chamei de material Y, vezes seno de 90, que é o ângulo de refração para o caso limite. Seno de 90, 1. Se nós desejarmos o seno do ângulo limite, é só dividir o índice de refração do material Y pelo índice de refração do material X. Ou poderia decorar, se fosse o caso, para calcular o seno do ângulo limite, eu faço a razão entre o índice de refração do material de saída e o índice de refração do material de chegada da luz. Se esse número der maior do que 1, significa que a reflexão total não pode ocorrer. Tem materiais que sugerem para o aluno decorar que o seno do ângulo limite é o n menor dividido pelo n maior, já que o seno deve ser sempre um número menor que 1. O problema é que, decorando dessa maneira, o aluno pode ser levado ao erro, né? O aluno pode ser levado a calcular o seno do ângulo limite que nem exista. Por exemplo, quando a luz vai do ar para a água, não existe ângulo limite. E aí, se tu joga na fórmula, tu calcula um ângulo limite que não existe. O ângulo limite existiria quando a luz vai da água para o ar e não o contrário. Por isso que eu tenho um pouco de medo dessa dica aqui de pedir para o aluno decorar, que é o n menor sobre o n maior. Resumindo, tínhamos falado ou não? Coisa boa. Resumindo, duas condições para ocorrer reflexão total. A luz deve ir de um meio mais refringente para o meio menos refringente e o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite.
eu precisava desse comentário para dar sentido ao que eu vou falar agora, que são os prismas de reflexão total. São apenas dois prismas de reflexão total que nós temos que conhecer, que na verdade são os mesmos prismas usados de forma diferente. Um é chamado de prisma de Amit, o outro é chamado de prisma de Porot. O prisma de Amit, ele é usado de uma forma tal que a luz chega no prisma perpendicular a uma das faces, refratando sem sofrer desvio, sofre reflexão na outra face, na face interna, e refrata mais uma vez perpendicularmente à outra face, sem sofrer desvio nessa última refração. Então refrata, reflexão total e refrata. O prisma de Amit faz a luz sofrer um desvio de 90 graus, que pode ser muito importante para a construção de telescópios, microscópios e outros instrumentos ópticos, que nos permitem tanto salvar vidas quanto escrutinar os confins do universo. O prisma de Porot, ele é o mesmo prisma, só que usado numa posição diferenciada, que permite fazer com que a luz dê meia volta, sem grandes perdas ópticas. Então eu poderia pegar o prisma, fazer a luz entrar no prisma perpendicular mais uma vez a uma das faces sem sofrer desvio, sofrer duas reflexões totais nas faces internas e refratar mais uma vez sem desvio, dando uma guinada de 180 graus em sua direção. Só que se tu pegar um pedaço de vidro na tua casa e tentar fazer esses vidros como prismas de Amit e de Porot, tu pode perceber a luz vazando por aqui, ó, em vez de sofrendo reflexão total. Para que esse prisma funcione como um prisma de reflexão total, o vidro tem que ser um vidro feito de um índice de refração específico. Vamos calcular qual é o índice de refração para que um prisma de reflexão total funcione como tal. Aqui está a reta normal. Para que o desvio tenha sido de 90 graus, então eu tenho que entender que aqui é 45 graus e aqui também é 45 graus. O mesmo ocorreu no prisma de Porot, só que ocorreu duas vezes. Portanto, eu poderia dizer que o ângulo limite é 45 graus? Sim ou não? Se fosse 45 graus, se fosse o limite mesmo, aí sairia por aqui a luz, né? Tem que ser um pouquinho maior, né? Aliás, o ângulo limite tem que ser um pouquinho menor que 45 graus, para que esse 45 graus seja um pouquinho maior que o ângulo limite. Olha que perigo. Senão a luz acaba vazando ainda, tangente à face. Mas vamos fingir que fosse 45. Se o ângulo limite fosse 45 graus, a conta ficaria: o N menor é o N do ar, que é 1, considerando que o prisma esteja imerso no ar. E o N maior é o N do prisma, que eu quero descobrir. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 145 raiz 2 sobre 2. Divisão de fração a primeira vez para a segunda. Racionaliza. Nós descobriríamos que o N do prisma seria raiz de 2. Né? O raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, vai cortar com 2 de cima. Vai sobrar raiz de 2. Só que se for raiz de 2, como eu havia dito, a luz acaba vazando por ali. Então o índice de refração do prisma tem que ser maior que raiz de 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1.4142, blá blá blá, se o índice de refração do prisma for 1.42, funciona. 1.41 não funciona. 1.41 fica menor que a raiz de 2, a luz vaza. 1.42 não vaza, reflexão total, funciona. Então, a partir de 1.42 está valendo. Observe também que já que o índice, o seno do ângulo limite depende do N do meio, um prisma de reflexão total no ar, tu bota ele na água, ele já não vai ser um prisma de reflexão total, né? Ele só é prisma de reflexão total imerso no ar. Se for para usar em outro meio, tem que recalcular o índice de refração dele.
Legal, muito obrigado, hein? O colega me ajudou. Eu ia esquecer do Corro e do Amit. Ai, meu Deus, e não falei da fibra ótica. Tu vê, né, cara? Tu imagina, quando eu ligo pra alguém, telefone fixo, tem fio, né? Ligado no telefone, fio que vai pelo poste. Se tu liga para um colega e tu fala com ele, a única explicação, tem fio que sai da minha casa por algum lugar e encosta nos fios que vão para a casa dele. Antigamente, inclusive, tinha que ter uma mulher lá do outro lado, né? Um homem, uma pessoa, um ser. Do outro lado, alô, quer falar com quem? Ah, com fulano, só um pouquinho. Ah, ali é a casa do fulano. Quem? Estava na casa do fulano, era assim, na mão. Era assim. Começou a modernizar, né, cara? Hoje é um computador que faz essa conexão. Blé, 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 blé. Mas tem fio que sai da minha casa e vai até a casa do fulano. Cara, mas computador é uma coisa muito mais satânica. Não é um fio, são vários. Tu imagina eu conectar os fios dos computadores do mundo todo? Como é que eu vou fazer essa web aí, essa teia? Como é que eu vou fazer essa rede, né? Com fio não dá, chega uma hora que é tanto fio de cobre junto que não dá. Fica tecnicamente inviável. E aí tu fica limitado em aumentar tuas conexões. E aí tu vai ter problema de deixar o fio muito fininho também, que ele vai esquentar quando a corrente elétrica for passar por ele. E ele vai ficar muito frágil. Então chegou uma hora que as telecomunicações ficaram impedidas de avançar. Não só pelos equipamentos que nós usávamos para fazer esses controles que eu disse, de conectar e desconectar os fios, como também os próprios fios eram muitos. Até que a galera começou a perceber, mas pô, eu posso pegar um pedacinho de material transparente e jogar a luz por dentro desse material transparente. Quando a luz for tentar sair desse material transparente para um outro material, se ela sofrer refração, eu posso selecionar o material de tal forma que o material transparente de dentro tenha um M maior e o material transparente de fora, a casquinha aqui que vai, ó, em volta desse outro material transparente, feito de um M menor. Se eu jogar um raio de luz nesses dois materiais que são transparentes, cara, eu tô olhando para isso e apareceu um fio de nylon de pescar. Quando tu joga um pulso luminoso dentro desses dois materiais transparentes, como a luz chega com um ângulo grande de incidência, ela vai tender a se refratar se afastando da normal. Se eu escolher os índices de refração adequadamente, eu posso fazer a luz sofrer reflexão total e assim sucessivamente, saindo do outro lado desse pedacinho de material. O mais legal é que, já que é a luz que vai passar ali, e a energia estando luminosa e não em outra forma, vai aquecer minimamente a fibra. Até porque a reflexão total, 99% da energia radiante é refletida. Caramba, quer dizer que eu posso fazer isso mais fino que um fio de cabelo, muito mais fino que um fio de cabelo, e a luz vai continuar presa dentro daquele fiozinho fininho. Muito mais fino que um fio de cobre que eu posso usar no circuito elétrico. Foi percebendo o poder da fibra ótica que o indiano começou a produzir isso no laboratório dele. Muito antes das empresas sonharem com essa coisa. Diz até que os amigos mais próximos do cara começaram a cobrar dele, cara, não pirou? Está fazendo o quê? Fibra ótica? Mas o que é isso? É uma coisa que no futuro as pessoas vão usar. Mas quem é que vai te comprar isso? Não, um dia isso aí vai fazer sucesso. E o cara botou muita grana e começou a produzir fibra ótica, fibra ótica, fibra ótica. E não tinha nem equipamento para usar fibra ótica, não tinha quem soubesse instalar fibra ótica, não tinha para que usar. E aí, de repente, quando o mundo percebeu que não tinha mais saída para deixar os fios mais finos, que tinha que usar uma outra forma de transmitir informação, o indiano levantou a mão. Eu tenho uma ideia, usar fibra ótica. E detalhe, eu já tenho um estoque fantástico, na hora que vocês quiserem está na mão. Tu imagina, né, cara? Então o cara deve ter ganhado um pouco de dinheiro nesse momento, né? No momento onde ele era o único produtor de fibra ótica do mundo. Hoje, obviamente, né, nós temos feixes e mais feixes de fibra ótica que por debaixo do oceano ligam
as nossas centrais de computadores, né, as operadoras de internet com os computadores do Google. E assim, quando tu vai lá naquela ferramenta de busca e digita alguma coisa, em menos de 0,001 segundo, ele devolve milhões de informações, né? Eu achava que isso acontecia por causa da velocidade da luz, é falso. Isso, o campo elétrico dentro dos fios metálicos, ele é tão veloz quanto a luz. Então a velocidade da informação passada pelo fio metálico é igual a ou maior até se for o caso da fibra ótica. O problema da fibra ótica é o técnico, a parte técnica de botar um monte num lugar pequeno. Não é a velocidade. Eu aprendi isso há pouco tempo, como professor da faculdade. Ele é maior que a velocidade da luz? A velocidade, não, foi o que eu disse. Pode ser maior que a velocidade da luz porque não é no vácuo, né? E o campo elétrico é a velocidade da luz do vácuo. O campo elétrico se estabelece dentro do fio na velocidade da luz no vácuo. Então sim, a propagação da informação por um fio metálico através do campo elétrico é maior que a da fibra ótica. Não é muito maior, mas é um pouquinho maior. Eu digo isso porque eu mesmo insistia em propagar erradamente o conhecimento de que a fibra ótica deixava a internet mais rápida porque a luz é a coisa mais rápida que existe. Mas não é. Eu estava errado. Outra, eu não disse que a corrente elétrica no fio é na velocidade da luz. Eu disse que o campo elétrico é na velocidade da luz. E é o campo elétrico. Basta o campo elétrico estabelecer, o sinal chega lá. Mesmo que não tenha corrente elétrica. Legal, né, essa ideia? Essa coisa que eu sei há pouco tempo. Relativamente pouco tempo. Bacana, bacana. Interajam mesmo. Vocês não precisam acreditar nunca no que eu digo. Interajam, que isso é bom para todos nós. Fibra ótica. Como é que é gerada a fibra ótica, então? Tem o núcleo e tem a casca. O núcleo tem que ser feito de um material mais refringente e a casca de um material menos refringente. Senão a luz vazaria, né? Senão a luz vazaria. Muito bem. Agora sim eu acho que a discussão foi bem feita. Dá pra gente fazer o exemplozinho do nosso querido prisma. E também posso liberar vocês para pedir exercícios. Assim. Que vamos. Prepara aí página 7 do volume 3. É o exercício 5.15. Ao propagar-se no ar, um feixe de luz monocromático incide obliquamente sobre a superfície plana de um certo meio. Então aqui está o ar, aqui está o meio qualquer, outro meio. Ele fez a reta normal e fez o raio chegando a um certo ângulo de incidência e até traçou uma pontilhada que seria a trajetória do raio caso ele não refratasse. E aí ele vai lá e começa a fazer afirmações. 01. Ao passar de um meio menos refringente para outro mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal, a superfície de separação destes meios. Ao passar de um meio menos refringente para um mais refringente, um N maior, né? A velocidade diminui e se aproxima. Eu aceito. E como é o ar, né, então só pode aproximar do normal nesse caso. A não ser que fosse o vácuo, né, do outro lado. O fenômeno da reflexão total pode ocorrer para um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Naquele caso, não. Naquele caso, não, porque a luz não refrata indo de um material menos refringente para o mais refringente. Então, mesmo que esse ângulo fosse 89,999, ia refratar. Porque para a reflexão total ocorrer, tem que ser desse meio para o ar, né? Essa foi a pegadinha dele, ele colocou aquela situação onde não pode ocorrer reflexão total e me deu uma das condições da reflexão total, mas não me deu a outra. A outra seria da luz estar indo do meio qualquer para o ar. Perigoso esse item. 08. Se o raio refletido e o raio refratado formarem um ângulo de 90 graus, o ângulo de refração será complementar ao ângulo de incidência. Bacana esse item, que é um item que nós vamos comentar na hora de a gente falar da polarização da luz, o ângulo de Brester. Mas foi bacana ele ter comentado isso. Vamos ter que tentar provar, né?
Vou fazer um raio refletido e vou supor que o raio refratado e o raio refletido são perpendiculares. Ele disse que nesse caso o ângulo de incidência é complementar ao ângulo de refração. Esse é o ângulo de refração, né? Se esse aqui é o ângulo de incidência e esse aqui é o ângulo de reflexão, ele é igual ao ângulo de incidência, certo? Segundo a lei da reflexão. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui meia volta, né? Meia volta, I mais 90 mais R é igual a 180. Então, I mais R é igual a 90 e de fato eles são complementares. Bonita aquela passagenzinha. Depois eu vou te mostrar que nesse caso é onde ocorre o grau máximo de polarização da luz refletida e refratada. A luz refletida, os campos elétricos estariam oscilando paralelo à superfície da água, e a luz refratada, os campos elétricos estariam vibrando paralelos, perpendiculares ao plano da água. Então, bem legal isso. Depois a gente vai chamar esse ângulo de incidência de ângulo de Brester, a situação onde o raio incidente e o raio refratado são perpendiculares. Nós vamos voltar a falar dessa passagem depois. Muito legal. Verdade, se o raio refletido e o raio refratado formarem um ângulo de 90 graus, o ângulo de refração será complementar do ângulo de incidência. Concordo. Bem perigosa essa passagem. 16. Para uma incidência normal à superfície, em qualquer sentido de propagação da luz, não haverá refração. Cara, eu não gostaria de dizer que não haverá refração. Eu gostaria de dizer que não haverá desvio. Como a gente diz que refração é o desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação, eu vou aceitar que não haverá refração. Mas eu preferiria dizer que houve refração porque a luz mudou de velocidade. Ela mudou de meio de propagação. Só que o desvio não vai ser evidenciado. Certo? Aquela ali eu vou te confessar que me dá uma dor no coração dizer que é verdadeiro. Eu não gosto disso. Tá falso? Então assim, refrata, mas não sofre desvio. Faça uma anotação ali. Refrata, mas não sofre desvio. Show. Ficamos então com 0,9. Confiram o gabarito, por favor. Por favor. Show. Sempre bem-vindo a questãozinha. Já vou liberar para mais aí, galera. Estamos bem em dia com a matéria, que é uma coisa rara do SEMI. Vou voltar um pouquinho atrás ali, que é sempre bom a gente tirar uma duvidazinha até para revisar. Página 11 do volume 2 da Física D, a questão 0416. Ótima oportunidade de revisar. A distância entre uma lâmpada e a sua imagem projetada em um anteparo por um espelho esférico é de 30 centímetros. Então tu vê, tem um espelho esférico, tem uma lâmpada em algum lugar próximo desse espelho, e aí eu projetei uma imagem em um anteparo. Não sei se a imagem está mais perto ou mais longe. Eu projetei a imagem da lâmpada, então, no anteparo. Ele diz que a distância entre a imagem e o objeto é 30 centímetros. Eu já sei que a imagem é invertida e é real por ela ser projetável. Essa é a primeira coisa importante. A imagem é 4 vezes maior que o objeto. Ó, já me estrepei. Como a imagem é maior, ela tem que estar atrás do objeto. Porque quem está mais distante é maior sempre. Certo? Então ali está o anteparo, aqui é o objeto, ali é a imagem, a distância entre eles é 30 centímetros. Como a imagem é 4 vezes maior que o objeto, eu posso dizer que o A é igual a menos 4, né? Por que menos? Porque é I sobre O, e o I é invertido, né? Porque ela é real. Certo? Foi isso, né? Mas é bom, cara, isso não é só contigo. Não é porque a imagem é invertida, então a ampliação da imagem invertida já é negativa automaticamente.
certo? Mas agora eu quero terminar. Esse cara é o P, né? Esse cara aqui é o P'. Quando ele diz que é 30, ele está me dizendo que é o P' menos o P, que é 30, né? E A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Como A é menos 4, que é menos P' sobre P, eu descubro que 4P é igual a P'. Portanto, no lugar do P' eu posso colocar 4P. 4P menos P é igual a 30. 3P é igual a 30. P é igual a 10 centímetros. E, portanto, P' é igual a 40 centímetros. Mas ele está querendo... Pode-se afirmar que é convexo? Nunca, porque convexo a imagem virtual não é projetável. A distância da lâmpada ao espelho é 40. Não, é 10. A distância do espelho ao anteparo é 10. Não, é 40. Bobão esse cara. A distância focal do espelho é 7. O raio de curvatura do espelho é 16. Vamos ver. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 10, mais 1 sobre P', que é 40. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, invertendo ambos os lados, 8 centímetros. Se a distância focal é 8, o raio de curvatura é 16, letra E. Tá? Uma questãozinha bem legal para a gente revisar, já revisamos bastante coisa. Prepara aí a 519 da página 7.